ao mês 8. 8 horas e 6 minutos. 8 e 6, conforme foi anunciado, né? Nós temos então hoje o início daquela série de entrevista com os candidatos ao Senado pelo estado do Paraná, e o Berimbau conversa então nesse início aí dessa série de entrevista. O primeiro a ser entrevistado é o ex-juiz Sérgio Moro, é isso, né, Berimbau? Exato, Lúcio, já está com a gente ao vivo o ex-juiz Sérgio Moro, e nos honra aqui com esta entrevista. A entrevista é ao vivo aqui pela Rádio Nova Era, então quem está acompanhando através da rádio vai poder ouvir aí no rádio a fala do Sérgio Moro. Mas quem quer ver imagens, porque essa entrevista também ela é feita por um link de vídeo ao vivo, pode acompanhar também pelas nossas redes sociais. Sérgio Moro, ex-juiz, e geralmente quando a pessoa assume uma função com muita intensidade, né, e isso repercute de uma forma positiva, o pessoal dificilmente chama de ex, né, continua chamando de juiz, mesmo ele não sendo mais um juiz. E o Sérgio Moro está na linha com a gente. Primeiramente, bom dia. Bom dia, é um grande prazer estar falando aqui com a Rádio Nova Era, de Borrasópolis. Mandar aqui um abraço para o Berimbau, para o Merival. Um grande prazer aqui estar tendo essa oportunidade, viu? Acho muito importante, aproximando-se às eleições, a gente ter esse espaço nas rádios para poder esclarecer o que a gente fez, mas principalmente o que a gente pretende fazer. Agora, Moro, aqui a gente está falando para a região norte do Paraná. Nós temos os municípios dessa região, Vale do Ivaí, pega a região de Ivaiporã, Apucarana, região central do Paraná. Então a gente fala que parte da região dos Campos Gerais. Então falamos aqui para muitos municípios, a maioria desses municípios, alguns pequenos, tem municípios maiores como Apucarana. Então a primeira pergunta que eu faço ao Sérgio Moro: por que ser senador da República? Olha, só lembrando aqui, eu sou da região, né? Sou pé vermelho, nasci em Maringá, convivi muito aí na região. Eu me recordo muito bem que eu ia pescar com meu pai no Rio Ivaí. Confesso, viu, que eu nunca fui um grande pescador, mas sempre circulei por aí. Tinha ali uma namorada também em Apucarana, então eu ia com muita frequência ali, porque ela tinha parente naquela região. Mas olha, a pergunta acho que é essencial. O Paraná, ele precisa ter uma voz forte e independente no Senado. A gente vê que o Paraná é a quarta ou quinta economia do país entre os estados. A gente reveza a posição ali com o Rio Grande do Sul, a depender do ano. Mas a percepção geral é que o Paraná ele não tem o mesmo peso político que tem outros estados. Acaba ficando um pouco de lado, com todas as desvantagens que isso significa. Para a gente ser bastante honesto aqui, durante a Operação Lava Jato, entre 2014 e 2018, o Paraná assumiu um papel de protagonismo. Claro que era um processo judicial, mas era um processo também de transformação da política do país. As pessoas olhavam para o Paraná para saber o que ia acontecer para o Brasil e não para Brasília. Hoje, infelizmente, o Paraná perdeu essa força e eu quero ser, estou colocando o meu nome com toda a humildade, para ser essa voz forte e independente do Paraná, representando a população do nosso estado lá no Senado Federal. O ex-juiz teve ensaios para ser candidato à presidência da República, inclusive juntamente com Álvaro Dias, depois candidato por São Paulo e agora pelo estado do Paraná. Resta ainda algum esclarecimento sobre isso? O juiz é muito indagado sobre essa questão? Olha, eu acho que isso já foi bastante esclarecido. Eu estava no exterior, estava trabalhando no setor privado, seguindo a minha vida, mas sentia aquele chamado à vida pública, como se tivesse alguém soprando no seu ouvido: a tua missão está incompleta, a tua tarefa não acabou. E eu vim ao Brasil. No primeiro momento, a gente tentou romper essa polarização política, que eu tenho uma visão que ela é ruim para o país, ela nos divide, enquanto nós devíamos nos unir para resolver os problemas. Mas, no decorrer dessa trajetória, como candidato ali a presidente, faltou apoio do partido, onde eu estava ali no Podemos, e eu tive que readequar a minha rota. Num primeiro momento, o partido União Brasil, que me filiei, pediu encarecidamente que eu me filiasse ali em São Paulo, e eu fiz isso. Mas, quando houve uma decisão do tribunal lá em São Paulo, da minha permanência no Paraná, eu ordenei à minha equipe, coloquei muito claramente: não vamos recorrer, porque a minha preferência
é concorrer pelo Paraná. Porque aqui eu nasci em Maringá, eu vivi, morei em Cascavel, meus pais são de Ponta Grossa, resido em Curitiba há 20 anos. O trabalho da minha vida mais relevante, a Lava Jato, foi feito aqui no Paraná. Faço parte, né, daquilo que a gente chama de República de Curitiba, mas vamos falar a verdade, é República do Paraná, que é o correto. Então, eu estou muito feliz de ter essa oportunidade aqui, de estar no Paraná, sem qualquer demérito dos outros estados. Adoro, né, São Paulo, por exemplo. São Paulo deu um grande apoio à Operação Lava Jato, mas eu tenho muita satisfação de estar concorrendo aqui para o Paraná. E quero levantar, acho que isso é o ponto mais importante, as minhas bandeiras históricas, voltar a combater a corrupção, segurança pública para a gente ter um Paraná seguro para as famílias. Do outro lado, a gente precisa discutir geração de renda, geração de emprego, precisamos falar sobre saúde e educação, pegar aquela credibilidade que a gente construiu na Lava Jato e no Ministério da Justiça e levar para esses outros temas. Há muitas críticas, ô Moro, em relação ao trabalho dos senadores que representam o estado do Paraná. Muitos têm dito, o senador ele pensa só no particular, no partido dele, não pensa no estado como um todo. O Moro concorda com isso? Olha, eu tenho circulado pelo estado do Paraná em todas as cidades, das pequenas, médias e grandes. Infelizmente, pelo tempo da campanha, não é possível passar em todas as cidades, mas eu tenho assumido um compromisso de ser um senador itinerante. Porque o que eu tenho mais ouvido é que, em algumas cidades que eu vou, e na verdade a grande maioria, que nunca pisou lá um senador, ou que não vai um senador lá há mais de 10 anos. Então as pessoas têm aquela sensação de abandono, de ausência, de omissão. E um senador tem um poder enorme. Não é só para trabalhar nos grandes projetos nacionais. Claro que, estando lá em Brasília, eu quero trabalhar nisso aí, na reforma tributária, na reforma administrativa, na reforma da justiça, que esse é um país extremamente injusto, nós somos ainda uma república de privilégios, mas eu quero ter um olhar local para as cidades e para as populações. Por isso não tenho, né, poupado esforços para visitar as cidades e conversar com as pessoas. Conversamos com os prefeitos, com os vereadores, mas conversamos também com o cidadão nas ruas para saber o que você espera de um senador. Até o mais surpreendente, a grande maioria das pessoas sequer sabe o que faz um senador. A ilustrar como está, vamos dizer assim, como as pessoas não sabem porque os senadores desapareceram. A gente precisa resgatar o papel histórico do Senado, que é assim, de fazer leis em benefício da população. Política tem que ser para o bem comum e não para o bem dos políticos. E também aquele papel de fiscalização, né, sem desaparecer. Agora, Moro, falar um pouco aqui sobre essa questão da Lava Jato. Quando o Supremo decidiu anular o processo do ex-presidente Lula, na verdade o que a gente tem observado é que aqueles que são simpatizantes de Lula utilizam isso para dizer, não, aquilo foi tudo em verdade, ele foi inocentado. E, na verdade, o que o Supremo fez foi apenas dizer que a instância não estava correta, deveria seguir de forma diferente, porque nós tivemos muito dinheiro devolvido ao país, teve todo um histórico da Lava Jato. Então, eu vou dar essa oportunidade aqui para o Moro falar um pouquinho sobre esse tema. Não, você tem toda a razão. Ninguém disse que Lula é inocente, ninguém ia ter coragem de dizer isso, depois de todos aqueles escândalos de corrupção, Mensalão, Petrolão, e os fatos. Né? Tem uma frase famosa que diz, os fatos são coisas teimosas. A Petrobras, esse ano, são dados oficiais. A Petrobras divulgou uma nota dizendo que ela conseguiu recuperar, por conta das investigações da Operação Lava Jato, 6 bilhões de reais. Bilhões. Você imagina um escândalo de corrupção que gerou 6 bilhões em subornos. Na verdade, nós tínhamos ali a República da Propina, na época do governo do PT. E a Lava Jato revelou isso, trouxe tudo isso à tona, colocou pela primeira vez no país poderosos na prisão, não porque são poderosos, mas porque cometeram crimes. E no país que a gente quer, para nós e para os nossos filhos, ninguém pode estar acima da lei. Mas veio aí uma reação política. E a reação política principal foi essa anulação por parte do Supremo Tribunal Federal da condenação do Lula. Não dizendo que ele é inocente,
mas inventaram lá uma desculpa processual para fazer o processo voltar a estaca zero. Eu acho, particularmente, que a candidatura do Lula à presidência é um tapa na cara de todos os brasileiros. Eu não sei quanto a vocês, mas eu quero chegar na minha casa e poder olhar nos olhos do meu filho e dizer que ser honesto vale a pena. Que para ele se dar bem na vida, não é roubando as pessoas, mas sim estudando, trabalhando duro, aí sim que ele vai ter uma chance de prosperidade, e não enganando os outros. Assim que Bolsonaro foi eleito, o Moro foi ser ministro da Justiça, deixou esse papel tão importante de juiz. Moro se arrepende de ter deixado a carreira de juiz? Não, não diria arrependimento. Eu fiz coisas boas ali como ministro da Justiça. Para ter uma ideia, em 2019, que foi o ano da minha gestão, assassinatos no país caíram 22%. Isso nunca tinha acontecido antes. Crimes, como roubo a banco, caíram 30%. Por quê? Porque a gente implementou políticas públicas no combate à criminalidade organizada e ao crime violento que foram efetivas. Por exemplo, a gente foi lá para cima do PCC, pegamos líderes do PCC que estavam em prisões lá no estado de São Paulo, comandando o crime de dentro da prisão, transferimos eles para presídios federais de segurança máxima, onde não tem celular, onde não tem fuga, onde ele fica 22 horas por dia numa cela individual e onde ele não consegue se comunicar com o mundo externo, senão numa parede de vidro com o telefone e com as comunicações monitoradas. Parece simples, mas ninguém tinha tido coragem de fazer isso antes. A gente teve. Foi uma das primeiras coisas que nós fizemos. Nós aprovamos leis que dificultaram a vida do crime organizado, como a lei que prevê o confisco ampliado do patrimônio das organizações criminosas. Nós criamos uma força de intervenção federal para os presídios estaduais. Onde eles foram, eles arrumaram a casa. Está certo que tem muita coisa a fazer ainda na segurança pública. Está longe de ser o Brasil um país seguro ainda para nossas famílias, mas é inegável que em 2019 nós iniciamos uma trajetória na qual os crimes passaram ano a ano a serem reduzidos e não aumentados como era durante os governos anteriores. Então eu não me arrependo, porque, por exemplo, em 2019 nós tivemos 10 mil brasileiros a menos assassinados. Para mim, isso é um grande trunfo da gestão ali do Ministério da Justiça. Agora, me desapontei, sim, porque não consegui fazer tudo o que eu queria. A consolidação do combate à corrupção, por exemplo, houve uma reação política muito forte e, infelizmente, a gente não conseguiu avançar. Até que chegou um momento em que aquela é uma das minhas bandeiras principais, eu entendi que era melhor eu sair do governo, já que esse compromisso estava comprometido. Seu relacionamento hoje com o presidente Bolsonaro, que a gente poderia dizer? Restou ainda uma amizade ou vocês nem se conversam mais? Olha, eu não tenho nenhuma mágoa, não tenho nenhum rancor ou ódio, entendeu? Eu sou uma pessoa muito profissional. Dizer muito claramente o que eu quero. Quero, como senador, representando a população paranaense, ser uma voz forte e independente, independentemente de quem seja o presidente. Muita gente me pergunta, mas você vai ser o senador de quem? Do Lula, do Bolsonaro, do Ratinho? Não, eu vou ser o senador da população paranaense. A minha lealdade é para com a população paranaense e eu vou trabalhar sempre para... Pode parecer que coisa ultrapassada, né? Mas a gente tem que falar isso. Eu vou trabalhar sempre para o bem comum da população paranaense, e não para privilégio de político. Essa é a minha lealdade. Não guardo rancor ou ódio de ninguém, entendeu? Eu acho que esse tipo de sentimento, se você começa a cultivar dentro de você, te transforma em algo que você não quer ser. Agora sim, você tem uma responsabilidade, o quê? De permanecer leal a quem te elegeu e 2, permanecer leal àquilo que você acredita. Traição, por exemplo, é você ser honesto e se tornar corrupto. E isso as pessoas sabem, pela minha história de combate à corrupção, que nunca vai acontecer. Moro, ontem a gente tinha anunciado aqui essa entrevista e um ouvinte
pediu para fazer uma pergunta, porque o Bolsonaro tem divulgado essas informações, né, da desconfiança da urna eletrônica, e aí essa ouvinte diz o seguinte: ele é um juiz, é um ex-juiz, mas já trabalhou como juiz. E o que ele pode dizer sobre urna eletrônica? Realmente, a gente tem que ter alguma desconfiança, o sistema é seguro. O que o Moro poderia dizer nesse momento para os nossos ouvintes? Como é que é o nome dela? Eliane. Eliane, falar para você o seguinte: nós teremos essa eleição com as urnas eletrônicas que estão aí. Eu acho que é um debate legítimo e não afronta a democracia nós discutirmos como aprimorar a segurança das urnas. Então, por exemplo, numa próxima eleição, quem sabe a gente defender que parte dos votos sejam impressos, para que o cidadão que vota ali possa ele se certificar da correspondência em o que ele digitou, com o que ele votou, com o que está na urna. Tá? Não voto de cabresto, né, para ter que mostrar esse papel para alguém, mas para ele poder fazer essa verificação. Eu acho que essa é uma preocupação absolutamente legítima. E é errado aquelas pessoas que dizem que discutir isso é antidemocrático, é uma bobagem. Mas para essa eleição não há mais tempo hábil para mexer nas urnas, para modificar o mecanismo das urnas. Então, são as urnas eletrônicas que nós teremos, e não existe, pelo menos até o momento, nenhum fato comprovado envolvendo fraude nas urnas nas eleições anteriores. Então, a gente pode discutir esse aprimoramento, tá? Mas também vamos colocar assim que há motivos para se confiar que fraudes, né, têm sido evitadas no passado. Espero que essas eleições possam transcorrer de maneira transparente e de maneira limpa. Já partindo aqui para as últimas perguntas, o Congresso Nacional, a gente tem observado a corrupção, interesses particulares, uma série de questões aí que revelam algumas mazelas. O Moro acredita que, chegando lá, seria possível construir um ambiente favorável para o combate à corrupção com esse Congresso que nós temos, Moro? Olha, nós temos que caminhar na direção certa, senão nós nunca vamos chegar lá. É uma tarefa difícil? É, mas vou te dizer o seguinte: quando eu estava na Lava Jato, no começo da Lava Jato, o pessoal me dizia: Moro, não combata aí a corrupção, você vai quebrar a cara. Durante 4 anos, a gente provou que eles estavam errados. E a gente viu dono de empreiteira, político poderoso, como presidente da Câmara, senador, deputado, presidente da República, sendo julgado e cumprindo tempo de prisão. Tudo bem, a gente está sofrendo esses reveses hoje, mas nada muda o fato de que a gente conseguiu recuperar 6 bilhões de reais e colocar muita gente desonesta na cadeia. Quando eu fui do Ministério da Justiça, o pessoal me disse o seguinte: não mexe com o crime organizado e jamais prometa que você vai reduzir os crimes, que você vai quebrar a cara. É impossível você melhorar a segurança pública no Brasil. A gente foi lá e a gente fez. A gente conseguiu bons resultados. Então, assim, para mim não existe desafio impossível. Claro que é difícil, leva tempo, política é a arte do diálogo, mas você tem que partir de um pressuposto. O Brasil é um país majoritariamente honesto. Quase totalidade dos cidadãos é honesta. Um brasileiro encontra uma carteira perdida na rua, cheia de dinheiro, procura o dono para devolver. Encontra uma bolsa lá com medicamento, com dinheiro, com cartão de crédito, procura a dona para devolver. Esse é o país, esse é o Brasil que a gente acredita e que a gente tem que construir. Uma pessoa honesta tem a tendência de encontrar outras pessoas honestas, e aquilo que muitas vezes é um movimento individual pode virar uma onda, como foi na época da Operação Lava Jato. Então, eu não acredito aqui em desafio impossível e vou, sim, ao Congresso, ao Senado, ainda que isso incomode os poderosos, mas vou com a bandeira da integridade, do combate à corrupção, entre outras.
Só uma última informação aqui, a maior crítica que o cidadão tem tido hoje do Congresso Nacional são aquelas mordomias, auxílio paletó, muitos assessores e viagens. Seria possível mexer nessa questão? Eu sou contra esses privilégios, eu sou contra essa república de privilégio. O Brasil não é um país injusto por acidente, por ocasião. O fato é que nós temos uma república de privilégios que se reflete na desigualdade. O brasileiro paga um caminhão de impostos, muitas vezes para sustentar benesses lá para políticos poderosos. Vou te colocar um exemplo aqui. O principal privilégio, que para mim é um atraso para o país, é o tal do foro privilegiado. É uma blindagem para as pessoas que fazem coisa errada, no qual um político, ao invés de responder a um processo, uma investigação perante um juiz de primeira instância, como era na época da Lava Jato, responde lá no STF, que tem tido uma atuação, para dizer o mínimo, tímida contra a corrupção. O que a gente tem que fazer? Tem que acabar com esses privilégios. Se eu for honrado com essa escolha para o Senado, o senador tem foro privilegiado. Mas, olha, vou colocar de antemão, não é um privilégio que me interessa. Eu vou lá e vou trabalhar para que ele seja extinto, não só para mim, mas para todas as pessoas. Isso é um atraso para o país, é um retrato puro de um país de privilégio e de um país de desigualdades. Moro, a gente ficaria horas aqui conversando, debatendo política, questão de combate à corrupção. Sei que você tem a sua agenda para seguir. Eu queria, primeiramente, agradecer pela honra da entrevista, por ter aceito falar aqui com a nossa reportagem, falar com a região norte do Paraná. Aqui tem municípios pequenos, 4, 5 mil habitantes, municípios maiores, pessoas muito humildes, simples. A agricultura aqui é muito forte. Então, eu queria agradecer pela honra da entrevista e deixar aqui para as considerações finais, algo que eu não tenha perguntado, alguma mensagem que Moro queira passar para essa região norte do Paraná, fica à disposição. Olha, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade. Eu tenho circulado pelas cidades do Paraná, estive em Apucarana aí recentemente, inclusive, que é perto daí. Conheço o norte do Paraná, porque eu sou filho dessa terra, sou ali de Maringá. Eu sei que as necessidades do interior são diferentes das necessidades da capital. E, no entanto, tem sido a melhor parte da política. Sabe? O que incomoda na política são esses conchavos, essas conversas de bastidores, nem sempre lá muito republicanas. Mas poder circular nas cidades, conversar com a população, olho no olho, receber as demandas, isso tem sido aí fundamental. Eu sei, por exemplo, que esse ano a gente teve uma quebra de safra, que deixou muita gente insatisfeito, o seguro rural não cobriu as perdas de todo mundo. Eu sei da importância, por exemplo, das cooperativas aqui para o Paraná. Sei também que tem uma parcela importante dos nossos agricultores fora das cooperativas que também precisam de proteção. E eu sei que tem um estado, o Paraná, com um potencial gigantesco econômico, não só na agropecuária, mas também em outras atividades, e que a gente precisa diversificar a economia para a gente trazer mais prosperidade para a nossa população. Eu quero ser aqui, para deixar muito claro, um senador lá em Brasília, forte, que vai estar envolvido, ser uma voz ouvida nos grandes projetos nacionais que importam para a vida das pessoas. Mas eu jamais vou perder a minha conexão, né, com a população, com os pequenos municípios, e vou estar presente sempre ali nos debates, inclusive para a gente tratar das demandas locais que me forem trazidas. Não será um gabinete de senador fechado à população, com toda uma arrogância que não pode haver na política. A gente tem que estar presente na vida do cidadão. Então, só quero agradecer mais uma vez. Né? Para mim é uma grande satisfação estar tendo essa oportunidade de falar aqui com Borrasópolis e toda a região aí do norte, do Vale do Ivaí, que também me toca muito pelas minhas lembranças. Doutor, muito obrigado. Boa sorte aí na caminhada, tá bom? Muito obrigado, viu? Um grande prazer. Prazer é nosso. Falamos ao vivo, então, com o ex-juiz Sérgio Moro, essa figura nacional importante, conhecida, inclusive,
internacionalmente, falou aqui com a nossa reportagem, abrindo essa série de entrevistas com os candidatos ao Senado, aqui pelo estado do Paraná. Vamos oportunizar isso também a Álvaro Dias, a Orlando Pessutti, aos demais candidatos aí ao Senado, aqui pelo estado do Paraná. Ouvir, debater, e o cidadão é que vai, né, tirar aí as suas conclusões, em quem ele acha melhor votar, escolher para representar o Paraná, para representar a nossa região. Voltamos daqui a pouco com mais informações. Liderança absoluta em rádio. Você ouve Nova Era.